uma das coisas mais importantes é a gente poder medir o sucesso do nosso planejamento. Mas afinal, quais são os critérios que eu tenho que usar para criar as medidas para o meu planejamento? Você sabe? Então, hoje eu vim trazer essas dicas para você. São 3 critérios específicos que você faz na sua medida de sucesso do seu planejamento. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do programa P30 Dias, Como Lançar Seu Projeto em 30 Dias, e hoje a gente vai falar sobre esses critérios. O primeiro critério que me ajuda a medir o sucesso de alguma ação que eu tenha feito no meu planejamento é ela ser específica. Então, tem um vídeo que eu já falei sobre medidas de sucesso que eu usei o exemplo da apresentação. Então vamos lá, vamos ficar nesse mesmo exemplo. Então se eu colocar lá no meu plano, fazer a apresentação, vai ficar amplo demais, não é mesmo? Então, eu preciso tornar ela específica. Então, fazer uma apresentação para influenciar a medida de diminuição de custo de um projeto de motores. Já ficou mais específico. E o que isso me ajuda na realidade? Me ajuda porque eu vou setando o cenário daquilo que eu quero fazer. Então, o meu objetivo nessa apresentação é influenciar. Então, a apresentação tem que estar toda voltada para isso, não é mesmo? Não é uma apresentação informativa, não é uma apresentação de negociação, é uma apresentação de influência. Então, isso é o primeiro ponto super importante. O segundo ponto é que ela tem que ser mensurável. Como assim mensurável? Eu tenho que saber se eu consegui ou não o meu objetivo. Então, se o meu objetivo no planejamento era construir uma apresentação para influenciar, então, como que eu vou saber se eu consegui influenciar aquilo que eu desejo? Então, neste caso, a gente estava falando sobre uma apresentação de otimização de processos de motores, né? Então, falando de budget, de custo, de orçamento. Então, qual é o meu ideal, né? Então, você tem que estabelecer com você os targets que a gente chama, né? Quais são as metas. Então, se eu conseguir uma aprovação de um budget, né? De um orçamento de 100 mil reais, isso é bom? Nossa, isso é excelente. Então tá, isso seria o melhor. Mas se eu conseguir menos do que isso, o que seria razoavelmente? Eu tenho que conseguir no mínimo 50 mil de aprovação nessa influência. Então tá. Então eu já sei que o meu objetivo é apresentar 100, para eu tentar conseguir pelo menos os 50. E se eu não conseguir, isso quer dizer que minha meta foi por água abaixo. Então eu preciso ter uma noção do que eu quero fazer. Então, vocês veem que uma simples apresentação, eu já tenho os dados que ela vai ser uma apresentação de característica de influência e que ela vai ser uma apresentação que tem uma medida de sucesso super importante, que é a aprovação de um budget ideal X, que seria, né, na super expectativa estimada 100 mil reais com no mínimo de 50 mil reais. E qual é o terceiro critério que nos ajuda muito? A questão temporal, né? A questão para quando é isto, né? A gente está fazendo um planejamento de projeto, às vezes a gente coloca as ações e a gente esquece uma questão simples, né? A data limite que eu tenho que entregar, como que a gente vai poder executar esse processo, porque todo o planejamento a gente começa, na verdade, de trás para frente, né? Olhando qual é a data que eu tenho que entregar e quais são os passos que eu tenho que fazer. Então, eu já sabendo que dentro de um tempo específico eu preciso fazer essa apresentação, por exemplo, para semana que vem. Então, semana que vem eu tenho que arranjar no mínimo ali quase 2 horas do meu tempo para fazer essa apresentação, para poder realmente apresentar. Então, a gente começa a articular no nosso planejamento ações que fiquem factíveis de serem realizadas nesse ponto, não é mesmo? Então, dentro desse processo todo, então a gente viu que a meta ficou específica, né? Ficou influenciar o projeto de aprovação de budget para o processo de motores, ficou mensurável, porque a gente colocou um número do que a gente pretende atingir, que nesse caso é 100 mil reais, né? Com um mínimo de 50 mil reais, e a gente sabe que a gente tem que entregar, por exemplo, até dezembro. Então, a gente já tem uma noção de data específica desse processo. Uma coisa super importante, se não é você que vai fazer essa atividade, você precisa, no mínimo, colocar um responsável diferente e cobrar esse responsável para que aquilo seja executado. E aí, gostou das dicas, dos 3 critérios para fazer as suas medidas de sucesso muito mais sólidas, muito mais diretas e muito mais confiáveis? Então tá, era esse assunto que a gente tinha para hoje. Continuamos nos falando aqui no canal com umas dicas de produtividade, planejamento e projetos e continuamos nos vendo por aí. Tchau, tchau!